boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje, de todas as quintas-feiras, do Livro dos Espíritos. Eu gostaria primeiramente de agradecer, em nome da nossa União Espírita de Piracicaba, a todas as visualizações que a gente vem recebendo, o carinho de vocês, o comentário, tanto dentro da casa, como aqui pela própria internet. E mais uma vez eu gostaria de pedir a compartilhassem o link, que divulgassem nas suas redes sociais, nos grupos de família, nos grupos de estudos, porque essas mensagens, esses estudos que nós fazemos, eles nos capacitam para que cada dia mais nós entendamos as leis divinas e possamos facilitar a nossa caminhada espiritual. E para a gente começar nosso estudo de hoje, eu vou chamar para vocês o nosso amigo Boanerges. Boa noite, Alô, Boanerges. Alexandra. Boa noite. Para vocês, Uma excelente noite de estudo, mais um dia aqui, né? para todos nós, se Deus quiser. Para Que nós, assim estamos aqui, e para os nossos amigos que nos acompanham toda semana. toda semana. Boanerges, eu vou chamar o nosso terceiro integrante, o terceiro elemento, né? Nosso amigo que acabou de chegar da África do Sul e mesmo assim fortaleceu o seu compromisso aqui com a gente e está chegando para vocês agora. O Lucas. Oi, Olá, pessoal, tudo Lucas. bem? Boa Boa noite, noite. Boanerges, boa noite, Alexandra. Tudo Boa bom com noite, Seja vocês? Lucas. bem-vindo. Tudo Agora, ótimo. Obrigado. seja bem-vindo mais perto. Ah, claro. Sempre bom estar perto de vocês. Eu comentei, Lucas, que você acabou de chegar de viagem, né? De vários dias para a África do Sul e que para a gente motivo de muita gratidão e determinação você estar aqui com a gente nessa noite. Ah, que nada, o prazer é meu. Eu acho que esse trabalho que nós fazemos aqui e é levado para casa de tantas pessoas é quase que o presente de Deus que eu recebo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Sem dúvidas, me gera muita felicidade. Não é nenhum problema, não. Fiquem tranquilos. Muito obrigada. E para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, vou aproveitar o Lucas, né? Porque ele é nosso convidado especial, né, Boanerges? E vou pedir, Lucas, para que você faça a nossa prece inicial, para que a gente já adentre na noite de hoje, com toda a proteção e com todo o amparo da equipe espiritual que nos assiste. Claro, com muito gosto. Então vamos, nesse momento, todos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Vamos acalentar os nossos corpos e os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo que nesta noite de hoje, Ele, juntamente com seus benfeitores espirituais, nos amparem neste estudo, que todas as pessoas que estão em suas casas, seus familiares, possam ser nesse momento também amparados, envolvidos por essa energia de amor que vem dos céus, que possamos ser clarificados no nosso estudo, que possamos usar linguagens que sejam pertinentes e que todos os nossos telespectadores sejam capazes de compreender com clareza. E pedimos que o Mestre Jesus, juntamente com os trabalhadores espirituais, estejam conosco, para que possamos realizar esse trabalho de amor e caridade. Que assim seja. Que assim seja. Boanerges, a semana passada nós fizemos o estudo do tema liberdade de pensar, né? E aí eu gostaria que você trouxesse para nós uma lembrança da aula passada, dos pontos principais, que a gente sempre gosta, né, para dar continuidade no nosso estudo. Tá certo. O Lucas não ia fazer essa parte? Oh, me perdoe. Posso Acabamos de fazer isso. ensaiar. Desculpa, Lucas.
Olha só, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Me perdoe. É a força do Bom, então hábito. vamos lá. Na semana passada a gente falou da liberdade e o pensamento. O pensamento ele é inerente do ser humano desde a sua concepção. A partir do momento que nós temos a formação do embrião e a formação da rede neural capaz de gerir o corpo, nós já temos o início de um pensamento, porque o corpo ele já começa a se movimentar. No período em que a mulher está durante a gravidez, ela vai sentir a criança, o feto, movimentando, então aí o feto já vai iniciar o processo de desenvolvimento do seu pensamento. Ao nascer, nós vamos ter, então, uma criança que veio ao mundo e que vai iniciar um processo de formação social, psíquica, fisiológica, e essa criança, por si, ela vai desenvolver o seu pensamento e a sua formação com o passar do tempo. Essa liberdade de pensar, ela vai estar muito associada à ligação entre as pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito social. No âmbito pessoal, esse indivíduo ele vai ter a liberdade de estabelecer seus pensamentos, mas nós precisamos relembrar que esse pensamento ele não pode ferir de nenhuma forma a lei divina, que é a lei de ferir o outro, por palavras, por atos. Então, essa liberdade ela passa a ser limitada, já que nós precisamos do outro da mesma forma que o outro precisa de nós. Então, essa liberdade ela precisa ser respeitada. Mas a liberdade de pensamento, quando nós tratamos ela de uma forma ampla, ela é livre. Ela é livre e expansiva, porque nem sempre o que eu penso eu preciso exteriorizar para o mundo. Mas esses pensamentos, algumas das vezes, eles nos trazem ao princípio da ação e da reação. Você é o que você pensa. Você recebe o que você pensa. Então, se o meu pensamento, ele de alguma forma, vai me remeter a coisas ruins, a tragédias, ou então a maus sentimentos, a raiva, ódio, impaciência, no geral, eu vou ter uma tendência a adquirir coisas na minha vida, percepções durante a vida cotidiana que estão associadas a esses pensamentos. O oposto também vai ser verdadeiro. Se eu vibro felicidade, caridade, amor, compaixão, se no meu ambiente de trabalho eu sou uma pessoa compassiva, se de alguma forma eu tento auxiliar ao próximo, eu também vou ter uma colheita dessa boa energia, desse pensamento positivo. Então, essa liberdade de pensamento ela vai nos acompanhar durante toda a nossa formação, durante toda a nossa percepção de vida. Mas cabe-nos refletir que ele precisa diariamente estar numa constante progressão. Como assim, Lucas, progressão? Numa constante busca pela similaridade, ou melhor, pela mesma vibração energética que a vibração celestial que Jesus nos trouxe como exemplo. Então, essa liberdade de pensamento, ela também vai estar associada ao nosso aperfeiçoamento moral, à busca por todos os dias subir um novo degrau nessa caminhada de vida que atualmente estamos no mundo de provas e expiações, mas que futuramente estaremos no mundo de regeneração. Então, para que diariamente nós possamos subir essa escada do amor, do cuidado com o próximo, e assim sucessivamente. Então, essa é um pouco da nossa percepção, do nosso último encontro, e aí eu passo a palavra para a Alexandra para a gente continuar. Joia, Lucas. Boanerges, da semana passada, a gente estava conversando, né? E faltaram duas questões para finalizar-se o ciclo desse tema, desses temas específicos da liberdade de pensar e da consciência. Então, eu gostaria que você passasse para a gente, né, a respeito das questões 837 e 841.
Bonerges, a gente não te escuta. Eu ativei o seu. Agora. Então, vamos fazer um resumo só para te ganhar tempo, porque senão não dá para a gente fazer a nossa lição de hoje. Então, a questão 387, Kardec pergunta o que seria o embaraço que poderia se impor na liberdade de consciência. E os espíritos respondem que seria torná-los hipócritas, ou seja, a pessoa não poderia agir por si só, teria a sua liberdade de pensar e de sentir imposta por outro. E ele teria que renunciar a si mesmo para que essa realidade pudesse se apresentar diante da sua vida. No passado, a gente viveu muito isso nas épocas dos impérios, na época da Idade Média, e hoje nós vivemos tudo isso também, quando as pessoas se entregam fortemente a algumas atividades sociais, e, por exemplo, a das redes sociais, em que ficam tão ligadas às informações que estão ali contidas, que elas deixam de pensar por si mesmo e passam a valorizar e considerar como correto e justo apenas aquilo que é publicado na rede social. Ela exime-se de ter seus próprios valores. E os valores que ela passa a defender e professar são os valores que estão nas redes sociais. Quero contar aqui uma experiência que vivi há um tempo atrás, que foi a primeira que vi nesse sentido. Estava em um hospital, fazer uma consulta de emergência. Enquanto eu aguardava a minha vez para ser consultado, vi um rapazinho, andando agitado, de um lado para o outro, Eu falei, puxa, o que será que ele está, né? O que é que ele tem? Está assim tão agitado. Em um dado momento, ele parou assim e falou, veja só, não tem internet, eu estou sem internet, não consigo me conectar à rede. Quer dizer, ele parou de pensar por si mesmo, sentir por si mesmo. A única coisa que importava era estar conectado à rede. Estando conectado à rede, ele se sentia alguém. Fora da rede, ele não se sentia ninguém. Então, é muito importante a gente ser capaz de avaliar essas coisas, essas propostas que colocam para nós. A gente recebe as informações, analisa, fica com o que é bom e o que não é. A gente dispensa. É preciso que a gente tenha preservada o nosso direito a nós mesmos, a nossa própria consciência, nossos próprios conhecimentos, os nossos próprios valores, que podem ser modificados quando o valor que se apresenta diante de nós for melhor que o nosso, né? Que nos ajuda a superar aquilo que nós somos. Então, é importante a gente ter essa vigilância para que a gente possa, assim, fazer a nossa caminhada mais suavemente. A questão 841 Ana Bonerges, do Oi. que nós, a 841, ela pergunta, né? Deixa eu colocar rapidinho aqui. Pega então para a gente. Para respeitarmos a liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Aí os espíritos nos respondem, certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não é porque Kardec estava fazendo a codificação, ao mesmo tempo, estava ganhando grande força na humanidade o materialismo, com a proposta oposta a ao conhecimento humano sobre a espiritualidade, onde ali, pela veia científica, de certa forma deturpada, pois que a humanidade sempre acreditou no espiritual, negava-se a existência de Deus, negava a existência da alma, a sobrevivência dela,
e por isso o mundo espiritual, a vida espiritual. O homem era apenas a matéria, apenas o processo químico, que era realizado em seu cérebro que comandava o corpo. Era essa a visão que se pregava. E Kardec nos recomenda insistentemente que a gente enfrente o materialismo, que a gente divulgue a doutrina espírita com o objetivo de anular o materialismo devido às questões perniciosas que pode apresentar essa proposta na mente de jovens com a capacidade um pouco limitada de perceber essa realidade. E hoje em dia a gente vive, de certa forma, isso, né? Esse materialismo impregnado na sociedade, pelo planeta fora, em que dá-se pouco valor para o espiritual, para a formação espiritual. Muitas vezes pega-se o filho e faz-se de tudo para que o filho desenvolva os recursos intelectuais para que ele tenha uma profissão que vai ajudá-lo a sustentar o corpo, mas não se prepara ele para após a vida do corpo físico. E assim perde-se uma excelente oportunidade de evolução. Mas Kardec e os espíritos nos recomendam que a gente haja como espíritas detentores desse conhecimento, dessa realidade da vida pós-vida do corpo, a vida espiritual, e também dos valores que devem nos nortear a nossa vida no planeta. Recomenda que a gente faça isso, mas faça com moderação, faça com caridade, usando os critérios que Jesus nos deixou, as orientações de brandura que ele nos deixou. Não deixar de informar as pessoas, mas não os forçá-los, não os agredi-los, não agir de tal forma que possa eliminar-lhes o livre-arbítrio. O Senhor, em dado momento, nos ensina que aquele que quisesse segui-lo, que pegasse a própria cruz e seguisse os passos. Ou seja, você quer vir, você escolhe porque quer. Porque você está consciente de que isso e considera que isso é melhor. Então, venha. Da mesma forma, nós devemos fazer na doutrina espírita. Orientar as pessoas, informá-las desse conteúdo, mas com brandura. E se o argumento apresentado a ela for profundo o suficiente para fazer com que ela mude sua forma de pensar, que seja com que ela queira, ela aceite, ela perceba que é uma informação mais real do que aquela que ela vive, e assim passa a adotar essas informações como diretriz da sua vida. Alexandra? Boanerges. Lucas, você quer fazer algum complemento da questão 841, por favor? Seu som, Lucas? Desculpa, eu achei que tivesse ligado. Eu abri. Boanerges é sempre muito, muito assertivo nas colocações dele, de nos colocar a brandura de Jesus, porque Jesus ele foi basicamente testado de todas as formas e das piores formas possíveis. Ele foi colocado à prova por diversas vezes na sua reencarnação, para testar a sua fé, para testar a sua fidelidade a Deus, para testar o seu princípio de compaixão para com o próximo. Então, sem dúvidas nenhuma, ele é o nosso principal exemplo, é onde nós precisamos nos espelhar para seguir. Perfeito, Lucas. Então, a gente vai começar agora a falar sobre o livre-arbítrio, tá, Boanerges? Vamos lá. E nós vamos dar seguimento aqui no direcionamento do nosso estudo para a questão 843, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos iniciar. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria
máquina. Muito bem. Sabe, no nosso processo educativo, para a nossa evolução, nós seguimos duas vertentes. Nós seguimos a vertente da inteligência, para nos fazer desenvolver a capacidade de pensar, a capacidade de perceber as coisas em torno de nós, perceber que nós somos humanos, percebemos que Deus nos sonda em toda a sua plenitude, e para que a gente desenvolva essa capacidade de analisar o entorno de nós e concluir o que é melhor para nós. Também, com essa inteligência e essa capacidade de percepção das coisas em torno de nós, nós podemos também desenvolver os nossos valores morais, que a gente adquire aplicando esse ato de pensar e nas nossas experiências, nas nossas atitudes. Os nossos pensamentos não são percebidos, mas os nossos atos, não tem como os outros não perceberem nossos atos. E são nesses atos, nessas relações com as pessoas, que a gente desenvolve essas duas vertentes, né? E para que a gente possa desenvolver essas duas vertentes, é fundamental que a gente tenha o livre-arbítrio. Por isso que o Livro dos Espíritos nos ensina lá no comecinho, que quando nós saímos da nossa fase de animalidade e entramos na fase hominal, e aí que a partir daí já como espírito, já deixando de ser o princípio espiritual e sendo espírito, Deus nos oferece alguns recursos. O primeiro deles é o livre-arbítrio que Ele nos oferece, para a gente experimentar, para a gente desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa percepção no entorno de nós, na relação com o outro. Assim, a gente naturalmente consegue perceber essa necessidade. Porque se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, como é que nós poderíamos agir? Como nós poderíamos experimentar as coisas? No início do nosso processo evolutivo, o nosso livre-arbítrio é bem pequenininho, porque também o nosso conhecimento é pequeno. Então, à medida que nosso livre-arbítrio, nosso conhecimento e nossos valores morais vão tornando-se mais intensos, mais profundos, maior se torna o nosso livre-arbítrio, por causa da nossa capacidade de perceber as coisas no nosso entorno, na nossa relação com o outro. Então, é fundamental que a gente tenha esse recurso da escolha, da experimentar e do que pensar. Sem isso, como os espíritos falam, seríamos simples máquinas. E é interessante, Bonerges, que esse livre-arbítrio ele é constantemente discutido desde o período de Jesus. Os apóstolos, ao colocarem na Bíblia as passagens que viveram com Jesus, uma delas, no capítulo de Moisés, no capítulo 3, ele coloca que podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado, mas também você vai precisar, a partir desta vontade que você expõe naquele momento, lidar com as consequências daqueles atos. E isso é muito embasado, racionalmente falando, pelo que nós temos de princípio de sociedade, pelo filósofo René Descartes. Ele vai ser o primeiro a colocar esse conceito de livre-arbítrio de verdade. Ele vai nos dizer que o homem ele é livre na medida em que pode escolher fazer ou não alguma coisa, sem ser coagido por força exterior. Já que ele tem a liberdade de pensar, ele também tem a liberdade de executar aquela ação, de executar aquele pensamento, como é colocado por Kardec. Mas essa liberdade, ela vai poder ser embasada como um ato em que ele vai saber avaliar bem e racionalmente todas essas alternativas que ele vai ter antes de tomar a decisão por meio do seu pensamento. E isso, com o passar do tempo, vai nos remeter a uma diversidade de questões associadas à nossa sociedade. Nós vamos ter a liberdade exercida no sentido político, no sentido civil, e isso vai nos
onde que vai poder ser empregada essa lei de liberdade? Porque, por exemplo, John Locke, que foi um outro pensador, ele vai dizer que onde não há lei, não há liberdade. Então, nós precisamos, de alguma forma, refletir sobre as leis para que nós tenhamos liberdade. Ou seja, isso nos traz e nos remete novamente à passagem de Kardec que ele nos coloca, que a liberdade, a liberdade de pensamento é livre, desde que essa liberdade de pensamento não fira o outro. E nessa passagem é basicamente isso. Onde não há lei, não há liberdade. Ou seja, você está embasado nas leis de Deus para que você consiga ter essa liberdade de pensamento, civil, a liberdade social e assim sucessivamente. Então é interessante nós refletirmos a liberdade dessa forma. Ai, perdão. Lucas. Boanerges, quer complementar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Não? Tá jóia, então. Então, agora nós vamos para a 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Muito bem. A gente vê que Kardec, os espíritos começam a resposta dessa questão um pouco vinculada à questão anterior, porque eles colocam como que a vontade, a aplicação da vontade para que essa liberdade de agir se faça presente, para que haja o livre-arbítrio, nos trazendo responsabilidade sobre o ato de agir, sobre o nosso livre-arbítrio. Como o Lucas falou agora há pouco, exatamente os espíritos se esforçam nessa questão agora. Mas alguma coisa nós precisamos considerar a respeito da criança, e aqui nós temos profundos ensinamentos sobre essa questão e de responsabilidade para nós também, porque a criança, no que diz respeito à sua liberdade, ela tem uma série de limitações para que essa liberdade se aplique nela, né? Para avançar nesse assunto, nós vamos fazer uma navegação em outros elementos do Livro dos Espíritos também, e em outras questões que se apresentam diante de nós. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E os espíritos respondem para ele: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida. E nós podemos fazer aqui um paralelo com a vida espiritual, como nós falamos agora há pouco. Quando a gente, naqueles primeiros instantes de ser humano, a nossa capacidade de percepção do entorno de nós, das nossas relações com a vida material e com o outro, são muito limitadas. Nessa fase, nós somos como que crianças espirituais e crianças humanas, de respeito à evolução humana. Nesse momento, nós somos dirigidos e conduzidos pelos prepostos de Jesus, responsáveis pela evolução na Terra. Eles que zelam e criam as condições favoráveis para que aquele homem primitivo possa sobreviver no ambiente hostil da Terra. Dessa forma, nós podemos olhar para esse paralelo dessa infância humana e trazer para a infância da criança e perceber o que realmente interessa para nós e quais as nossas responsabilidades nessa situação.
ele descobria, agora recentemente, um estudo científico realizado em 2022 por um grupo de cientistas do planeta, incluindo alguns brasileiros, que pegaram que pegaram uma série de tomografias realizada no ano de 2011 e eles analisaram essa tomografia que ia desde a fase de criança, ainda desde da fase de feto, até a fase de terceira idade, já prestes ao desencarne. Fizeram essa avaliação do cérebro humano e verificaram que entre a fase de nascimento, da formação do feto, onde há um certo avanço na formação do cérebro, depois, quando chega perto do nascimento, não há informação sobre isso, mas que dos primeiros meses do nascimento da criança, há um avanço grande na formação do cérebro, depois ele vai se formando lentamente, até perto dos 7 anos, ele alcança quase que toda a sua plenitude de desenvolvimento. Veja só, nesse período exatamente em que os espíritos nos recomendam que se faça a educação da criança. E como é que a criança nessa idade pode ter livre-arbítrio, sendo que o seu cérebro ainda não está ainda plenamente formado? Como é que ela vai ser capaz de agir com plena consciência de si mesma? Isso não é possível durante essa fase, exatamente por isso. Então, a gente socorrendo de novo do Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Qual para este a utilidade de passar o estado de infância? Ou seja, qual é a necessidade do espírito passar pela fase de infância? E os espíritos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Nós nos encarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoar. Durante o período da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. É mais capaz de perceber o auxílio para o seu adiantamento. Então, veja só, aquele demonstra para nós que não é não me fugiu a palavra agora, mas que não é de forma intelectual esse desenvolvimento da criança nessa fase, mas sim pelas impressões, pelo que ele percebe, pelos exemplos que os outros dão. Não é pensado, não é analisado. Então, ele vai percebendo o comportamento de um e o comportamento de outro, o que o outro fala. E ele absorve essa forma de falar, essa forma de se compensar, de se proceder, de se agir. E isso, ele constrói em si esses valores exatamente por aquilo que ele percebe. Por isso que, nesse momento, os espíritos nos dizem que é o melhor momento para que se faça a educação da criança. Porque, veja só, aquilo que os espíritos nos falam a respeito da informação, da formação das crianças, em que ele dá aqui, nessa tenridade, a mais propícia para a educação, lá em 1857, em 2020, que as ciências conseguiram ter dados suficientes para analisar isso, né? Enquanto que Kardec já recebeu essa informação para nós, para nos ajudar a orientação de nossos filhos na percepção dessa questão. Hoje, existem algumas doutrinas que dizem que a criança deve escolher por si só o que ela deve fazer, que não é necessário apresentar para ela nenhum tipo de educação à família, e que eles por si só escolham e sigam seus próprios caminhos, como se fossem seres maduros. E a ciência demonstra que eles não são, e a doutrina espírita nos mostra também, através das informações dos espíritos, que isso não é uma realidade, né? De novo. E agora eu vou me socorrer do livro O Consolador. O Consolador é um livro publicado na década de 40 do século passado. É um livro de perguntas e respostas, em que foi feita uma psicografia através do Chico,
em que algumas pessoas faziam uma série de perguntas para Emmanuel, e Emmanuel ia respondendo essas questões. Na questão 109 desse livro, foi perguntado para Emmanuel: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Logicamente que ele faz essa pergunta baseado no Livro dos Espíritos, aquele que o Livro dos Espíritos traz para nós. E Emmanuel responde: o período infantil é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos, bem de acordo com aquilo que está na codificação. E aí ele revela, em 1940, até os 7 anos, veja só, até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para com a nova experiência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Sua recordação do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível à renovação, a renovar o caráter e estabelecer um novo caminho. Ou seja, como apenas parte do cérebro humano está formado, e o cérebro espiritual ainda não está ainda 100% conectado ao cérebro humano, quando os pais educam adequadamente os filhos nessa idade, não permitindo que eles façam o que querem e como querem e quando querem, mas orientando-os com carinho, com amor, dando a eles bons exemplos, a criança, o espírito, nesse momento, tem mais capacidade de absorver esses conhecimentos. À medida que ele vai avançando no tempo e que o cérebro vai se formando mais, vai se completando mais difícil fica absorver esses conhecimentos e essas informações, e o ser, em dado momento, começa a se apresentar exatamente como ele é, com todas as suas características. Se na infância ele não recebeu as informações para que ele pudesse burilar essas suas características nesse momento em que ainda não está plenamente conectado à matéria, agora ele está completamente pleno de si mesmo. Não lembrando daquilo que foi, mas apresentando-se como é. Não lembrando o que fez, mas sabendo o que é. Sabendo totalmente dos seus valores, daquilo que construiu e que é capaz de fazer. A criança é um espírito imortal. Ele não é uma página que você vai escrever agora. Ele tem uma história. Tem uma história muito grande. E o início da sua vida atual no mundo é apenas uma novas páginas que ele vai começar a escrever naquele livro muito grande de todas as suas existências passadas. Então, é fundamental que essa escrita, nesse próximo, a continuação do livro, seja ela de melhores valores, de melhores conteúdos, para que o ser possa cumprir com essa tarefa na Terra e sair vitorioso do planeta. Se alguns questionam quanto à questão dele ter ou não livre-arbítrio, para nós, os espíritas, nós dizemos que o livre-arbítrio ele tinha quando ele estava no mundo espiritual, quando ele escolheu as suas provas, a natureza das suas provas, quando ele escolheu qualquer família que ele ia nascer, quando ele combinou qualquer os pais que ele ia ter. Quando ele combina com quais os pais que ele vai ter, ele sabe quais são as características do pai. Se os pais são espíritas, ele sabe que tem evangelização infantil. Ele sabe que há uma série de padrões de comportamento e de ações que as famílias espíritas realizam. O estudo espírita, o estudo da evangelização, toda essa estrutura que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa tornar a nossa vida melhor. Então, ele já fez a escolha dele no mundo espiritual. Quando ele chegar aqui, ele vai cumprir aquilo que escolheu durante a sua infância, durante o período que os pais vão orientá-lo para que ele possa se tornar um ser melhor, né? Claro que a criança tem livre-arbítrio, ele tem, que
de escolher qual que é o brinquedo com que ele vai brincar, o momento que ele vai brincar, como é que vai ser essa brincadeira, e outras coisas ele pode escolher, mas ele não pode dizer que ele não vai tomar banho, ele não pode dizer que ele não vai para a escola, que ele não vai se alimentar, né? Essas coisas é responsabilidade dos pais, porque Deus colocou para os pais essa responsabilidade. É responsabilidade dos pais realizar essa tarefa. Para finalizar, eu vou ler mais uma frase do livro O Consolador, uma frase finalzinha, falando a respeito da relação da criança com a mulher, a mãe, por ser exatamente ela que dá as primeiras orientações para o filho. As primeiras impressões, o primeiro carinho, o primeiro atendimento, a primeira alimentação. É esse ser que oferece, a mulher que tem esses recursos para fazer isso. Então, Emmanuel diz assim: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Chico costumava dizer que o sentimento maternal é um segredo que só ela e Deus sabem. Muito interessante, Bones, você colocar isso em relação ao crescimento e à formação da criança, porque a criança nada mais vai ter do que um período de experimentação em relação ao livre-arbítrio. Vai ser um período de formação de personalidade, de formação psíquica, e tudo isso vai estar associado ao caráter social em que ela vai estar inserida. Vai ser como que os pais vão manejar algumas dificuldades que ela tem em relação ao comportamento, em relação a exposição até de algumas impressões que ela vai trazer no seu perispírito de vidas passadas. Então, por exemplo, por vezes, devido a essa conexão ainda muito própria em relação ao plano espiritual, ela vai trazer impressões de vidas passadas que talvez não sejam entendidas naquele momento. E isso, por si só, vai trazer aos pais muita responsabilidade. E fazer essa gestão da formação de um novo caráter, da formação de um novo indivíduo baseado nos princípios do Cristo é uma responsabilidade muito grande. E futuramente os pais vão prestar conta dessa formação que eles deram às suas crianças. O fato é que somar todos esses conhecimentos, modificar algumas visões, trazer o mundo cristão para dentro da vida daquele novo ser é, sem dúvidas, um desafio grande, porque nós sabemos que as nossas crianças estão envoltas de percepções sociais que nem sempre são as melhores. Por vezes, os seus coleguinhas vão trazer das suas casas palavrões que escutam, algumas atitudes que não são as melhores, vão trazer raiva e ódio, que geralmente é o que visualizam nas suas casas devido às brigas entre os pais. Ou seja, todo aquele ambiente que a criança se encontra vai fazer com que ela se torne um adulto ou um adulto tranquilo, compassivo, ou muito provavelmente um adulto um pouco mais raivoso. E sem dúvida os pais eles vão conseguir interferir nessa gestão e fazer com que a criança ela entenda que ela também vai ter o livre-arbítrio para a sua formação. Ela também vai ter o livre-arbítrio para tomar as suas decisões, mas sempre nesse início, sob a supervisão dos pais, já que ele já tem pelo menos o conhecimento do que é certo e errado. Se a criança vai lá colocar o dedo na tomada e os pais sabem que vai dar choque, por que não interferir e dizer, você vai tomar choque?
Alguns até deixam a criança tomar choque, mas sempre visualizando como que vai ser aquela ação, se vai trazer algum benefício ou se vai trazer algum problema de saúde. Então, é importante nós entendermos esse livre-arbítrio a partir do nascimento e que a criança ela precisa ter inicialmente essa supervisão dos pais, mas sempre colocando que ela também tem o poder de tomar a sua decisão, até porque nós podemos ver por diversos estudos da psicologia que as crianças que são muito reprimidas, que elas recebem muita repressão durante a infância, elas são crianças que têm uma tendência ao suicídio, que têm uma tendência à depressão, que têm uma tendência a diversos problemas psicológicos no futuro. Então, é importante nós também entendermos que essa gestão do agir da criança precisa ser feito com muito amor, com muita paciência, com muita caridade, para que a criança ela possa se tornar um adulto funcional, um adulto pautado nos princípios do Cristo, e que ele também possa levar isso para a sociedade que ele vai estar inserido e possivelmente, se tiver no seu planejamento, para a sua família. E nunca nos esquecendo, né, Boanerges e Lucas, que nós trazemos ao mundo, como mães, como pais, espíritos. E é nosso dever, nosso compromisso, trabalhar de acordo até mesmo com as faculdades que nós já temos em algum grau de desenvolvimento, e é por isso que a gente vem numa hierarquia de pais e mães, para que a gente dê o melhor encaminhamento para esse espírito que Deus coloca nas nossas mãos, né? Para que a gente eduque, moralize e atue na evolução dele, né? E com mais uma coisa, né, que me ocorreu agora. Da mesma forma como o espírito escolheu os pais e sabe como é que é a atitude que os pais vão tomar, os pais também aceitam receber aquela criança, né? Então, se o espírito reencarnante tem consciência que deve submeter-se às diretrizes paternas, também os pais têm a consciência, não, digamos assim, não no estado de vigília, mas têm a consciência de que eles também aceitaram o nascimento daquele ser entre eles e aceitaram a responsabilidade de cuidar deles, né? Então, quer dizer que não é só de um lado, é uma estrada de duas vias, né? Que se cruzam e que se juntam. Ótimo, Boanerges. Então, a gente vai agora para a questão 845, né? Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Tá. Vamos começar nosso comentário retornando à questão 132. Lá, Kardec pergunta para os espíritos qual que é o objetivo da encarnação do espírito. E os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Certo? Mas não só a questão de chegar à perfeição, porque na questão 614 a gente aprendeu e que Deus fez as leis naturais, essas leis que nós estamos estudando e que regem a nossa vida na Terra, para nos fazer felizes. Se nós vivemos alinhados com as leis divinas, segundo a questão 614, seremos seres felizes,
né? Porque estaremos vivendo de acordo com as leis de Deus. Então, nós já temos aqui consciência de que nós não somos uns seres que nascemos agora, não seres primários, já temos uma larga experiência, somos todos espíritos velhos, com uma história milenar, e que construímos muitos valores, mas também construímos muitos compromissos em nossa existência, né? Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos com a gente essas predisposições que carregamos em nós porque nós as construímos. E aí, a gente repete a informação que nós estamos falando hoje, que já falamos outras vezes, da necessidade da educação da criança. Pois que se a criança é educada adequadamente, essas predisposições do espírito são vencidas aí nessa primeira fase. E elas são vencidas quando o ser fica adulto, essas predisposições já estão aplainadas, então fica mais fácil para o ser viver na Terra e enfrentar essas situações. Quando essas predisposições se manifestarem, digamos, com a tendência a um caminho não muito adequado, ao vício ou a outras mazelas qualquer na vida, estando elas aplanadas, o ser terá mais força e mais capacidade para resistir ao arrastamento dessas tendências que traz do mundo espiritual e construiu ao longo da sua existência. Se sucumbir, acontecerá uma coisa que todos nós já sabemos e que temos tratado isso já no passado, que nós, no mundo espiritual, está em torno de nós. Nós estamos envolvidos por espíritos, os bons e aqueles que não são bons. Aqueles que são viciosos estão em torno de nós também. Se nós sucumbirmos aos nossos vícios, eles se aproximam de nós e nos incentivam mais ao vício ainda. E aí nós nos entregamos e ficamos muito frágeis. E fica muito mais difícil a nossa recuperação, porque é como que dividimos as nossas tendências com o outro. Se a nossa tendência tem um nível, ela passa a ser duplicada pelas forças energéticas da ação do outro sobre nós, fazendo com que a gente alcance esse novo estado e quase que ficando irresistível para nós a partir daí. Temos grandes dificuldades, grandes lutas para poder nos libertarmos disso. Mas o reverso também é verdadeiro. Se nós formos bem educados e quando as nossas tendências se manifestarem, nós somos capazes de vencê-las e caminhar em direção ao bem, também nós vamos ter bons espíritos que vão potencializar os nossos desejos e as nossas tendências em direção ao bem, fazendo também com que a nossa vida seja muito mais fácil de enfrentar as dificuldades da vida que todos nós temos. As nossas lutas serão muito mais fáceis porque nós somos munidos desses recursos na infância. E aí nós vemos quanto é importante para nós que somos pais, avós, ou que um dia seremos, se não somos ainda, seremos, a gente ter essa consciência dessa realidade, da importância de educar a criança exatamente nessa fase mais tenra, oferecendo a eles valores espirituais consistentes, para que ele possa se tornar um ser de bem, um homem de bem, né? Para finalizar a nossa conversa sobre essa questão, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 361. Lá, Kardec pergunta qual que é a origem das qualidades morais, boas ou más, dos homens. E os espíritos respondem: são os espíritos nele encarnados. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, a gente jamais vai poder considerar que qualquer tendência negativa nossa diz respeito ao corpo. Na realidade, ela diz respeito à nossa essência, ao espírito que nos anima. É ele
que nos faz seguir pelos caminhos da vida. É muito interessante essa questão das predisposições que o indivíduo traz, porque as vidas passadas desse indivíduo nada mais vai nos remeter ao fato de que esse espírito ele é um espírito milenar. Ele vai trazer consigo no seu perispírito as suas predisposições, as suas dificuldades de vidas passadas que nessa vida ele muito provavelmente vai precisar se deparar novamente. E como o Vonés muito bem falou, dependendo de como ele seja formado como indivíduo a partir da infância, ele vai criar afinidades fluídicas no seu meio social, no seu meio de convívio, que vai instigar positivamente ou de forma não tão positiva espíritos que estão ao redor dele. E esse processo de afinidade fluídica pode fazer com que ele gere ele tenha um processo obsessivo, ou mesmo já de vidas passadas ele tenha já algum karma de algum obsessor, algum atrito que ele teve com algum espírito, e que aquele espírito, por clamor à justiça, por estar sofrendo, vai querer revidar aquela dor que ele sentiu naquele momento. Então, essas duas formas de obsessão, elas também vão se apresentar nesse espírito, nessa encarnação, por meio dessa vida que esse espírito teve nas encarnações anteriores. E, além disso, é importante ter consciência que, muitas das vezes, os pais eles não vão conseguir lidar com esse processo de obsessão, porque nós temos uma impressão de a criança, por ser um indivíduo puro, por não ter tido ainda contato com a vida de verdade, a vida real, ela não vai poder sofrer processo obsessivo, é completamente o contrário. Ela vai sim poder sofrer o processo obsessivo, porém ela vai ter ainda um amparo por conta dessa conexão com o mundo espiritual. Mas esse processo obsessivo ele vai poder acontecer devido a essas dívidas e essas dificuldades kármicas de vidas passadas. E, além disso, é importante nós termos uma impressão de que a criança ela vai precisar ter uma consciência de luta em relação à vida. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. Nós também não podemos imprimir na criança um ideal de conto de fadas, que tudo ela vai poder resolver com um pó de pirim-pim-pim. A criança ela vai precisar ter sim essa concepção e esse ideal de criatividade, de mundo perfeito, mas ela vai precisar saber lidar com as dificuldades e com as provas e com as expiações que ela vai vivenciar nessa vida. Então, esse livre-arbítrio vai facilitar, ele vai auxiliar a criança a lidar com todas essas impressões e com todas essas questões que ela vai lidar no seu cotidiano. E complementando, Lucas, a gente pode usar aquela máxima, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, os pais têm que dosar essa questão no que diz respeito à moralidade e também a observar já o que essa criança traz no instinto dela, né? As nossas tendências, nós temos essa consciência depois de adulto, de quais são as nossas limitações, quais são os nossos calcanhares, né, de Aquiles. Mas é importante que os pais tenham essa noção clara de que nós estamos lidando sempre com espíritos, num momento de um corpo de uma criança, mas sempre espíritos. Boanerges, completamos 1 hora. Já? Sim. E não concluímos. Faltaria Tem 3 ainda. A 846, a 847 e a 848. Aí você... Vamos encerrar. Vamos encerrar, né? E São questões assim que uma se acumulando. encaixa na outra, né? Vamos indo. Acumulando aí, 1 hora a gente consegue. Então tá certo, Boanerges. Vamos encerrar então.
Você quer concluir mais alguma coisa? Não Fortalecer quero. a última questão? Então, a gente vai para a nossa prece final. Tá ótimo. Então, vamos dirigir nossos pensamentos a nosso Pai, a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão mais velho, nosso governador planetário, e dizer a Ti, Senhor, de nossa imensa gratidão pela essa oportunidade que Tu nos concede de nascer no planeta e de poder ver em condições de poder receber os ensinamentos da doutrina espírita, que esclarece de forma tão profunda a nossa mente e alivia nossos corações. Que nos oferece recursos tão claros e tão profundos de orientação de como devemos nos caminhar pelo mundo, de como nos comportarmos na relação com as outras pessoas, de como agirmos com aqueles que se apresentarem em nossas famílias como nossos filhos. Filhos de Deus, filhos que Ele coloca sob nossa guarda para que nós os alimentamos, para que nós cuidemos deles, mas acima de tudo, para que nós os eduquemos, para que nós os preparemos pela vida, para que eles possam assim cumprir com seus programas reencarnatórios e no final das existências saiam vitoriosos do planeta. E assim nós teremos cumprido com a nossa tarefa diante de Ti, Senhor Jesus, e diante de nosso Pai misericordioso, que nos oferece os seus filhos para que nós possamos cuidar deles. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigada, Lucas. Obrigada Eu que agradeço. a todo o pessoal que nos assiste. Curtam o nosso vídeo, enviem links para os seus familiares e até semana que vem.